oficialmente a nossa live nesta manhã, mais um programa Oficina da Fé, onde aqui a gente vai trabalhar uma temática muito importante, muito significativa para a vida da igreja, tá certo? Quero já mandar a paz do Senhor para a minha querida irmã Madalena, que já está dando aqui a sua participação, sua chegada na nossa live. Irmã Madalena, seja muito bem-vinda em nome de Jesus na nossa live desta manhã. E eu vou dizer manhã, tarde e noite, porque isso vai ficar gravado e eu não sei quando as pessoas vão estar assistindo. De qualquer forma, quando estiverem assistindo, né, que possam estar sendo assim, como eu posso dizer, saudadas, né? Manhã, tarde ou noite, tá bom? Queridos, nós vamos falar nesta manhã, refletir um pouco sobre a nossa missão, o nosso servir como igreja do Senhor na nossa atualidade, nos nossos dias. Mandar um abraço aqui para José Campos, já está falando que o som está excelente, a qualidade está excelente. Muito obrigado, José Campos, pela sua participação, já chega contribuindo, porque a gente às vezes fica nessa dúvida, né? E o som está chegando bem, né? A imagem está boa, então a gente tem às vezes essa dificuldade. Então, antes de nós falarmos sobre essa palavra, eu gostaria de fazer algo diferente nesta manhã, sentir desejo. Eu quero cantar um louvor nesta manhã para a glória de Deus. Eu vou aqui acionar essa nossa câmera aqui para a gente poder. Não sei como é que vai estar chegando o áudio aí, porque não está microfonado. Está natural aqui, mas eu creio que vai dar certo. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e não se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero
deixar esse violão aqui, né? Quem sabe no final ou ao meio a gente faz, né, outra canção. Deixa eu retornar aqui para a nossa câmera individual. Muito bom. Pessoal, vamos abrir as nossas Bíblias na passagem do capítulo 61 de Isaías. Capítulo 61 de Isaías, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1. Vamos trabalhar inicialmente só nesse versículo 1, mas nós vamos posteriormente entrar mais um pouquinho nesse capítulo 61 de Isaías, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Que palavra maravilhosa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos refletindo sobre a tua palavra. Queremos mais uma vez pedir que teu Espírito Santo esteja chegando aí no coração das pessoas e que possa iluminar o nosso entendimento de modo que possamos compreender, Pai, a palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta manhã. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Quem puder, diga amém. Queridos, hoje estamos a 17 de janeiro de 2025. Como já disse, não importa quem vai assistir posteriormente, se vai ser de manhã, pela tarde ou à noite, receba a nossa salvação, mas eu quero registrar esse dia. Por quê? Porque estamos no início de ano, estamos no primeiro mês do ano, daqui a pouco nós terminaremos esse mês de... O som está baixo, pronto, recebi aqui uma indicação de que o som está baixo, vamos aumentar um pouquinho mais o microfone para nós termos um volume maior no nosso som. Obrigado, Nilza, que veio nos orientar nesse sentido. Precisa dizer, Nilza, se melhorou, se chegou, se já está bom o suficiente. Nilza botou aqui, ó, o som está baixo. O som do microfone está baixo. José Campos também estava avisando aqui. O som está baixo. Beleza, vamos dar uma corrigida aqui. Tá certo? E quando melhorar, vocês me avisem. Tá bom? Ainda continua baixo, segundo o que eu estou sentindo aqui. Aí, acredito que vai melhorar agora. Estou sentindo o pico chegando aqui. Alô, som, pronto. Então, retornando à nossa programação, hoje, Oficina da Fé, programa, né, não é no modelo podcast, não temos nenhum convidado hoje, apenas o Senhor Jesus conosco aqui nessa nossa live. Tá bom, pessoal? E eu já peço que vocês possam compartilhar. Já temos aqui Madalena, está conosco, José Campos, Nilza está conosco e mais pessoas que possam chegar. O nosso querido pastor Braucio está também conosco aqui. Deus abençoe, pastor Braucio, sua vida. Pastor Braucio, precisamos nos reunir, né, com o prefeito para ver se a gente consegue realizar o nosso Dia do Evangélico 2025, né, pastor Braucio? Então é isso, pessoal, já dando essa palhinha aqui para as pessoas aqui de São Mamede, que nós temos tido algumas dificuldades de realizar este evento, né, que é uma tradição na nossa cidade. E nós precisamos retomar essa tradição, que é muito gostosa, é um momento da igreja de maneira plural, denominacionalmente falando, ela possa se reunir para adorar o Senhor, e acredito que esse ano vai acontecer. O período é o dia 10 de março, a nossa previsão, não é isso?
mas nós vamos com certeza nos reunir com a prefeitura e demais setores para que a gente possa estar assim efetivando isso. Continuando, queridos, a nossa palavra nesta manhã é sobre o serviço da igreja em dias de hoje, ou seja, na contemporaneidade, né, na nossa atualidade, como está o nosso serviço a Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. E uma das coisas que tem me chamado a atenção ultimamente é que, de um modo geral, as igrejas evangélicas, na sua grande maioria, estão trabalhando o principal do ser humano, que é preparar o ser humano para o encontro com Deus, no sentido de fazer com que esta pessoa esteja em condições de um salvo para se encontrar com o seu Deus, o seu Criador, e assim possa ter garantida a sua vida eterna com Deus. Então a igreja, de um modo geral, ela tem esse discurso primeiro, ela tem essa atuação primeira, e isso não está errado, está certo? Mas não é só isso o nosso servir, não é só este o nosso serviço. Nós precisamos atingir algumas áreas da vida humana, como Jesus também atingiu, porque Jesus é o nosso modelo, segundo nos orienta o apóstolo Paulo, né? Sejamos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, ou seja, assim como ele buscava imitar Jesus, que procuremos também imitar a Jesus. Nesse sentido, a igreja precisa olhar para o modus operandi de Jesus, olhar como Jesus pregava o seu evangelho, olhar para como Jesus agia, para como ele se comportava no meio da sociedade, para as coisas que ele dava como importante, quais as coisas principais, primeiras, as coisas importantes no ministério de Jesus, as coisas com as quais ele se envolvia mais, as coisas com as quais ele lidava no seu dia a dia. E a gente percebe nessa passagem que nós lemos de Isaías 61, que esta é uma passagem profética a respeito de Jesus, né? A respeito desse Cristo, desse Messias, desse Deus conosco, Emanuel, desse Deus que se faria carne e iria cumprir um ministério nessa amplitude, que iria cumprir o ministério nessa dimensão de atingir níveis na sociedade e na vida das pessoas. Então a gente não pode espiritualizar tudo. Você veja que Jesus não se preocupava apenas com a parte espiritual. Jesus ele cuidava da parte espiritual, da parte de como as pessoas criam. Ele tentava de certa forma assim explicar ou melhorar ou lapidar a fé das pessoas, mas ele não as despedia com fome. Ele batalhava ali para que, inclusive chegou a fazer milagre, mas que as pessoas voltassem com a alimentação no seu estômago, voltassem também alimentadas e supridas materialmente. Então nós temos hoje várias teologias à nossa volta e à nossa disposição, aonde a igreja está assim como que assim, um determinado segmento trabalha a parte espiritual, outro segmento busca mais fazer com que as pessoas tomem mais conhecimento acerca da palavra, da parte teológica, da parte bíblica, e outros segmentos ficam ali naquela questão de viver uma vida cristã integral, no sentido de fazer uma igreja observando essa harmonia entre a salvação e as obras. E no geral, o que é que nós percebemos também é que há essa sensação, há essa cobrança no coração de cada crente, mesmo aqueles que são evangelistas e que buscam primeiramente salvar as pessoas, como sendo esta a coisa mais importante a se fazer. Mesmo no coração destes, existe também, paira também,
essa disputa na sua alma, no sentido de que, será que eu não posso fazer um pouquinho mais do que isso? Ou ir além dessas atribuições que trabalham apenas a questão da eternidade da alma, mas que muitas das vezes não resolve o contexto social onde aquela pessoa está morando, residindo, e o contexto social daquela pessoa muitas das vezes é precária, sabe, é uma miséria, e às vezes as pessoas apenas estão se sentindo salvas, estão se sentindo crentes, mas as suas vidas não condizem com a dignidade de um ser humano, não condiz com a dignidade de um filho de Deus. E existem uns extremos, onde tem aqueles que se colocam como filhos de Deus, então, mas Deus é rei, se Deus é rei eu sou príncipe, e se eu sou príncipe eu também não posso viver na condição de pobreza, eu não posso viver numa condição mais humilde, eu preciso ter posses, ter riqueza, porque o meu Deus ele é poderoso, ele é forte, ele é rico, então eu tenho que ser próspero. Daí fica um ambiente muito propício para teologia da prosperidade, e isso ganha um viés muito forte na atualidade. E as pessoas não querem mais se parecer com pessoas humildes, com pessoas simples, com pessoas pobres, no linguajar mais direto. As pessoas só querem se parecer com pessoas ricas. As pessoas não querem se parecer com pessoas humildes da sociedade. Então existe uma igreja hoje que quer aparentar que pertence à classe A da sociedade. Isso a gente vê na suntuosidade dos templos, na suntuosidade das vestimentas, no capricho das indumentárias que se vestem, que se usam. Os nossos carros não podem ser carros ultrapassados, tem que ser todos do ano, nossas vestimentas têm que estar na moda, os nossos gostos, tudo isso. Então, a igreja está muito, eu posso dizer assim, aquém daquela pessoa chamada Jesus, que nasce ali numa manjedoura, sem nenhuma ostentação de riqueza, nem de privilégios econômicos, e que vive à margem da sociedade, no sentido de que você encontra Jesus nos montes, dormindo ao léu, e muitas das vezes quando ele vai estar pousando ou repousando em uma residência, é numa residência de pessoa muito humilde, é numa residência de pessoas muitas das vezes desprivilegiadas de valores econômicos. Então, nós precisamos dar uma enxergada quando a gente pensa em como a igreja deve servir na atualidade, se nós queremos servir para os ricos ou queremos servir para os pobres. As igrejas estão preparando um ambiente no templo para atender a riqueza, para atender os ricos, nivelando por cima. Irmãos que não têm condição de comprar uma camisa, mas que são obrigados a ter um paletó para poder estar no culto, porque se ele não estiver dessa forma, ele não é bem recebido, ele não é bem visto, parece que ele fica fora do status quo daquela igreja. Um irmão que não pode mais chegar na igreja no lombo de um jumento ou numa carroça de burro, com a sua família, não, ele tem que chegar num carro, porque senão o status dele diminui, a aceitação dele também diminui, e ele vai acabar se tornando uma pessoa diferenciada ali dentro da igreja. Eu quero saudar aqui nossa irmã Joelma, cantora de Jesus, mulher abençoada, voz belíssima, uma serva do Senhor. Deus te abençoe, Joelma. Continue aí em nome de Jesus. Maria Ribeiro também chegou. E Maria Ribeiro também, fique conosco aí. Vamos concluir essa mensagem já, depois vamos entoar mais um cântico e vamos encerrar. Não vamos nos estender muito.
Já perdi muito tempo no início, né? Para dar o início. Então, queridos, nesse sentido, nós precisamos compreender como servir. Servir está além, né, de a gente apenas distribuir um folheto, falar na praça de que Jesus salva, de que Ele é Senhor. Isso está dentro do serviço da igreja. Mas isso não é só o serviço da igreja. O serviço da igreja também precisa ser mais amplo. E daí eu quero agora entrar no capítulo 61 que eu marquei aqui. Eu li apenas o versículo 1. Eu quero fazer uma leitura mais ampla para ampliar esse nosso entendimento aqui. 61, do 1 em diante. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2 em diante. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui, se nós formos observar, aqui profeticamente fala sobre o ministério de Jesus. Aqui é um ponto que amplia a nossa visão acerca do ministério de Jesus. E Jesus, ele vai dizer, quando ele entra no templo, ele vai dizer em determinado momento, se cumpriu hoje essa escritura. Ele entra lendo esse capítulo 61 de Isaías. E aí ele diz, se cumpriu nele. Inclusive ele é perseguido por conta disso, etc. Mas o que importa é que Jesus, ele incorpora nessa encarnação do Deus conosco essa missão. E a missão, ela está além de apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Mas está também a missão de consolar todos os tristes. Consolar os tristes. Ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento, ou seja, que lhe dê vestes, ao invés de cinza. Está dentro do ministério do Senhor Jesus. Também olhar para as pessoas tristes e causar no semblante delas alegria. Nós precisamos tirar dos rostos das pessoas tristes esse semblante de tristeza. Precisamos não nos conformar com as pessoas, dormindo nas cinzas, dormindo no pó. Nós precisamos dar a estas pessoas, ornamentos, ou seja, vestimentas. Olha até onde abrange mais. Óleo de gozo, óleo de alegria, ao invés de tristeza. Olha só o que é que diz mais aqui a palavra do Senhor. Vestidos de louvor por um espírito angustiado. As pessoas precisam estar vestidas de louvor, de gratidão a Deus, e não angustiadas, como que são desamparadas de Deus. Tem pessoas que vivem no estado de miséria tal que elas têm a impressão de que Deus as abandonou, porque elas vivem num estado de pobreza tal, num estado de miséria tal, em condições de vulnerabilidade tal, que elas têm um sentimento de abandono da parte de Deus. Inclinando já para a incredulidade, inclinando-se já para uma espécie de ateísmo, porque nós temos na sociedade contemporânea ateus já declarados, alguns que declaram e outros que já estão incutindo em suas mentes
falta da percepção de que Deus está naquela cidade, Deus está naquela região, Deus está na minha casa. Eu não sinto Deus na minha casa, eu não sinto Deus na minha rua, eu não sinto Deus na minha cidade. E quando é que as pessoas vão sentir tudo isso? Quando é que as pessoas vão sentir Deus na casa dela? Quando é que as pessoas vão sentir Deus na rua onde elas moram? Quando é que as pessoas vão sentir Deus na cidade onde elas habitam? Sabe quando? Quando a igreja ela manifestar a glória de Deus e chegar fazendo aquilo que Deus faria naquelas vidas. O ministério da igreja, o serviço que a igreja deve fazer nos dias de hoje, ela deve ser um serviço semelhante ao que Jesus faria. Deve ser semelhante ao que Jesus fez quando ele estava aqui apenas como o Nazareno. Porque nós temos dois Jesus, nós temos um Jesus e um Cristo. Nós temos o Cristo, que ele é em certa medida impossível de nós assim reproduzir os seus feitos ou imitá-lo, mas existe um Jesus que viveu aqui de carne e osso, que comeu peixe, que comeu pão, que dormiu, que chorou, que sentiu dor, que entrou na casa do pobre, que entrou na casa do ladrão, que foi perseguido, que foi humilhado, que foi preso. Esse Jesus é imitável. Por quê? Porque ele é um ser humano. Há um grande paradoxo na doutrina cristã, que é esse, o de Jesus ele ser 100% Deus e 100% homem. Então esse Jesus 100% Deus, ele não é possível que imitemos, mas nós podemos imitar o Jesus homem, o Jesus 100% homem. E quando é que a sociedade vai ver Deus entrando na casa dela? Quando a igreja chegar lá, assim como Jesus chegou na casa de Zaqueu. E aquele homem nunca tinha sido alcançado por Deus. Ele vivia apenas uma religiosidade, até o tempo do Império Romano, onde ele encontrou uma brechinha ali, de se completar financeiramente, né, cobrando impostos ali, e também usurpando daqueles impostos dinheiro para si. E ele estava com a vida financeira resolvida por conta dessas falcatruas que ele fazia. Mas ele nunca teve um encontro real com Deus. Quando foi que Zaqueu encontrou Deus? Ele avistou Jesus naquela árvore. Ele teve a sensação, a impressão que era Jesus, Deus. Mas ele só teve a certeza quando Jesus entrou na casa dele. Quando Jesus entrou na casa dele, e lá com os seus discípulos, falava, se comportava, agia no meio daquela família, Zaqueu não teve dúvida, Deus está aqui. E a mudança na vida dele foi inevitável, e ele já começou a produzir frutos a partir dali, da presença de Jesus dentro da sua casa. Tem muitas famílias aqui em São Mamede, e no lugar onde as pessoas estão morando, em qualquer lugar, que estão esperando Deus entrar na casa delas. E Deus vai entrar na casa delas, sabe quando? Quando a igreja entrar. E a igreja vai entrar como? Vai entrar na figura de um crente, na figura de um irmão, de uma determinada igreja. Mas não vai entrar apenas com a Bíblia, não. Não vai entrar apenas para orar, sapatear, falar em línguas e depois ir embora, deixar aquela família com fome, deixar aquela família na mesma condição de miserabilidade e achar que cumpriu o serviço da igreja. Não, você não cumpriu o serviço da igreja, não. Você cumpriu uma parte do serviço. Para você ter cumprido o serviço completo, é para chegar lá e ver as necessidades daquela família ali e a gente chegar e acudir. E eu tenho cobrado isso de mim, porque me parece que eu estava cego. Então, há alguns anos atrás, eu tenho observado essa minha falha na minha pastoralidade. E havia uma intenção no meu coração, mas não havia serviço, não haviam obras concretas.
mas graças a Deus que a gente foi alcançado pelas suas misericórdias e as escamas dos meus olhos se abriram ou caíram e agora eu estou enxergando essa missão com uma amplitude maior e estou me cobrando e estou tentando fazer alguma coisa além de estar apenas cuidando da salvação das vidas. Vamos deixar de cuidar da salvação como prioridade? Não, mas vamos fazer estas ou esta sem esquecer aquelas, as outras partes que compõem a missão da igreja. E por que eu digo que isso é a missão da igreja? Porque se não fosse para a igreja fazer isso, Jesus não tinha feito. Porque Jesus ele é um modelo e além de ser um modelo, ele é a cabeça da igreja. Jesus é quem dá o norte, Jesus é quem dá o direcionamento, Jesus é quem dá a afinação, o tom para a igreja seguir nos seus passos. Ele é aquele pastor do Salmo 23, que vai à frente, dando a direção e levando para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. É Jesus que vai à frente e nós só vamos seguindo por onde ele passou, procurando imitar como ele fez, procurando fazer do jeito que ele fez. É nesse sentido que a igreja encontra a resposta para entender qual é o serviço que a igreja deve fazer. Então, meus amados, nós vemos Jesus atuando nas vidas das pessoas. Olha só nesse sentido aqui no finalzinho, no versículo 4 ainda do 61, depois dessa intervenção divina, aí o texto aqui não fala mais de Jesus, mas fala das pessoas alcançadas por esse Jesus. Diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Ou seja, as pessoas que são alcançadas por essa igreja que chega, e chega com a palavra de Deus, mas também chega com a sacola de comida, chega com o remédio, chega com o dinheiro, chega com uma solução, chega com uma ajuda, chega com um abraço, chega com uma palavra amiga. Essas pessoas, elas vão restaurar a cidade. E essa cidade é isso, é esse contexto de assolação, esse contexto de miséria. Essas pessoas não vão querer mais estar nessas condições. Elas vão sentir que o reino de Deus chegou, porque elas estão vendo ali discípulos desse reino, elas estão vendo ali súditos deste reino, e eles vão enxergar, assim como a humanidade enxergou Deus a partir do Cristo encarnado, as pessoas vão enxergar o reino de Deus a partir da igreja súdita deste reino, chegando e estendendo a mão para elas. É nesse sentido que nós encontramos a nossa missão. Por isso, amados, nesse início de ano, eu já convoco a você para multiplicar esse entendimento, para que você possa também deixar abrir os seus olhos ou enxergar além dessa missão apenas que trabalha a eternidade do homem, mas que você possa enxergar também essa missão que trabalha de maneira integral a saúde do homem, cuidando do espírito, cuidando da alma, cuidando do corpo. Esse Deus que é trino também permite que o homem trino seja também cuidado. O homem precisa da palavra, o homem precisa do pão, o homem precisa do lazer, do descanso. O homem tem esse lado das suas emoções, da sua inteligência, tem um lado espiritual e tem um lado corpóreo. Nós precisamos tratar o homem na sua integralidade, de maneira completa, de maneira holística. Pessoas tratadas assim e saudáveis assim, elas vão refletir no seio da sociedade uma sociedade mais saudável, uma sociedade que vai estar refletindo a imagem de Deus em suas vidas.
Meus amados, era isso que eu gostaria de dizer nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, aos nossos corações, refletir nessa passagem. Estaremos refletindo muito mais em outros momentos, mas por hora era isso que nós gostaríamos de dizer, e que Deus nos abençoe. Eu quero dar aqui alguns avisos, vou cantar um louvor também, mas quero dar aqui alguns avisos, dizer que amanhã, sábado, nós estaremos ali no SOS Vidas, lá na rua Santos Dumont, né, que foi pejorativamente conhecida como Rua da Poeira, mas que agora é a Rua da Bênção. Queremos convidar a todos ali do loteamento Jardim São Mamede para se fazer presente amanhã, também para os moradores da Rua Santos Dumont. Queremos dizer que estamos com esse trabalho ativo lá, começamos agora em janeiro, e Deus querendo, Deus permitindo, nós vamos mantê-lo aberto para servir ao Senhor, e um lugar onde a gente pode, quem sabe, trabalhar em nós essa parte que estava, digamos assim, obscurecida, que é essa parte, eu vou chamar de social porque você vai entender, mas é a parte realmente do amor ao próximo. Nós estávamos cultuando a Deus realmente de maneira maravilhosa no templo, nos reunindo e fazendo aquele louvor, aquela adoração. Estamos realmente avivados nesse sentido, mas faltava o estender de mãos para o próximo. E nós começamos. Eu quero desafiar você também a começar. Se quiser começar conosco, amém. Se quiser se juntar a nós nessa missão, amém. Você é muito bem-vindo. E se você puder fazer isso também de maneira particular, faça, porque isto vai agradar a Deus e muito. Amém, queridos? Vou cantar aqui um louvor e eu vou estar encerrando após. Deixa eu mudar aqui essa câmera, trazendo para esse lado aqui, para a gente se comunicar melhor. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós, e nos tinha redimido com seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo
nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glória a Deus, meus queridos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando suas vidas, renovando, restaurando, edificando, fortalecendo, e que possamos, nesse ano de 2025, servir muito mais e de maneira melhor. Que possamos melhorar no serviço, no sentido da qualidade do nosso serviço a Deus, e que possamos também melhorar no sentido quantitativo, que possamos fazer mais. Acredito que eu e você, nós possamos fazer mais para Deus nesse ano 2025. Muito obrigado você que ficou conosco até agora, você que vai estar conosco, que vai estar assistindo esse programa futuramente. Que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, povo de Deus.